O deputado Eduardo Cunha pegou muita gente de surpresa hoje. Ele foi à Câmara no começo da tarde e concedeu uma entrevista coletiva com autorização do Supremo para ler a carta de renúncia à presidência da Câmara. Eduardo Cunha falou com jornalistas no Salão Verde da Câmara depois de entregar a carta de renúncia ao cargo de presidente da Casa. Ele leu na íntegra o documento e não respondeu perguntas da imprensa. O deputado disse que recebeu vários apelos de aliados para que renunciasse à presidência na intenção de salvar a Câmara. Ele fez duras críticas ao presidente interino, Waldir Maranhão. É público e notório que a Casa está acéfala, fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz com o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da presidente da República. Somente a minha renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. Na carta, Cunha diz que sofre perseguição política desde que deu início ao processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas, sem dúvida alguma, a autorização para a abertura do processo de impeachment de um governo que, além de ter praticado crime de responsabilidade, era inoperante e envolvido com práticas irregulares. Foi o marco da minha gestão, que muito me orgulha e que jamais será esquecido. Sofri e sofro muitas perseguições em função das pautas adotadas. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment, da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015, logo após a minha decisão de abertura do processo. E o pedido de afastamento só foi apreciado em 5 de maio de 2016, em uma decisão considerada excepcional e sem qualquer previsão constitucional, poucos dias depois da decisão dessa Casa, por 367 votos, autorizando a abertura do processo por crime de responsabilidade. Eduardo Cunha chegou a ficar emocionado e com a voz embargada durante a leitura de alguns trechos da carta, principalmente quando se referiu à família. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram em primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. A história fará justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados, sob o meu comando, de abrir o processo de impeachment. Agora o presidente interino Waldir Maranhão vai ter um prazo de 5 sessões a partir da publicação da renúncia do Diário Oficial da Casa para realizar novas eleições para a escolha de um novo presidente. Bom, agora à tarde mesmo, o Waldir Maranhão já anunciou uma eleição para a semana que vem, já para quarta-feira, novas eleições para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. Aqui no estúdio a gente vai discutir bastante sobre esse assunto. Quero agradecer aqui a presença mais uma vez do economista William Retamiro. William, obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Também a presença do professor Maurício Cardoso, que é cientista político e social. Muito obrigado, professor, por voltar aqui ao Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Professor, a gente tem que destacar algumas coisas aqui sobre essa decisão do Eduardo Cunha. A primeira é de que ele diversas vezes, inclusive a última foi há menos de 3 semanas, quando ele deu uma coletiva de imprensa num hotel perto da Câmara, dizendo que ele não renunciaria de jeito nenhum, se manteria firme até o final do processo, porque ele tem convicção de que não fez nada errado e, por isso, tem certeza até de que os processos contra ele vão ser derrubados. Agora ele vem a público dizendo que renuncia ao cargo, dando como principal justificativa a salvar a Câmara da acefalia
a qual está subjugada por conta dos trabalhos do Waldir Maranhão. O que a gente vê que está acontecendo nesse momento? Olha, eu posso dizer para você que a pessoa de Eduardo Cunha, é uma das figuras mais bizarras da República que nós temos hoje. É uma pessoa sem noção nenhuma de civilidade, é uma pessoa que usa meio escusos para poder se proteger dentro do espaço político brasileiro. E o resultado dessa esperteza tão grande, elaborada e praticada por ele, o tornou, na verdade, isolado dentro do próprio Congresso Nacional. E então, naquele impulso de se promover o impeachment, houve, por grande parte da bancada do baixo clero, um apoio irrestrito à pessoa dele. Porém, essas pessoas, na verdade, são tão interesseiras quanto o próprio Eduardo Cunha. E o resultado é que, diante de todos os processos que ele carrega hoje, não só por causa da Procuradoria-Geral da República, mas também do Supremo Tribunal Federal e da própria comarca jurídica de Curitiba, o tornou isolado dentro do Congresso Nacional. E o resultado disso é a suspensão do mandato e, consequentemente, agora a cassação do mandato que passava e passa exatamente pela nulidade da sua representação de liderança dentro do Congresso Nacional. O que a gente pode deduzir de tudo isso é muito simples. Eduardo Cunha ganha hoje, ou colhe hoje, o que ele plantou nesses praticamente 2 anos de mandato na Câmara Federal. O jogo político é um jogo muito sério, é um jogo muito duro, e ele, evidentemente, com toda essa esperteza, imaginou que teria ganho absoluto em relação ao manejo do processo jurídico dentro da Câmara Federal. E o resultado hoje, infelizmente, é que ele se apresenta para nós como uma pessoa acuada, uma pessoa medrosa e com certeza, uma pessoa com um ranço muito grande da própria Casa Congressual. Apesar dos apoios que ele conseguiu colaborar para ele durante o processo todo dentro da Câmara, inclusive foi uma vitória bastante expressiva dele quando foi eleito presidente da Câmara, mas pelo que a gente tem visto nas últimas semanas, principalmente, com uma pressão maior sobre ele, inclusive dos próprios aliados, a gente vê isso, né? Como você colocou, um isolamento e uma pressão até dos amigos para que ele abrisse mão do mandato para poder fazer a Câmara, deixar a Câmara trabalhar de novo. Então, e você percebe que o discurso é tão nefasto que, para justificar a inoperância dele, para tentar acobertar os delitos cometidos como agente público, não só na Câmara Federal, ele joga todo o peso ao Maranhão. Então, ele que é inoperante, ele que não serve, a Câmara está parada e tudo mais. Não, ela está parada, na verdade, porque o jogo empreendido por ele, desde a sua presidência, é um jogo bastante desonesto e bastante complicado, infelizmente. O que deve acontecer agora? No cenário político da Câmara e repercussões disso também para outras áreas, por exemplo, econômicas, porque sim, a Câmara, de qualquer forma, ela já está parada realmente desde antes, quando o Eduardo Cunha ainda estava presidindo a Câmara, ele dizia, a gente só vai começar a trabalhar aqui depois que for dado um jeito sobre a situação do impeachment. O que acontece agora? Bom, eu acredito que, primeiro de tudo, vai agora se encaixar. Vamos discutir quem pode vir a ser o novo presidente da Casa. Se discute pessoal do PSD, tem uma linha da antiga oposição, democratas, PSDB, PPS, que também discute colocar algum representante deles nessa área. Mas daí tem que discutir as pautas, né, que tem peso. Hoje foi retirado o fator de emergência da pauta anticorrupção. E a gente vive um momento aí, acabou de aparecer a questão do Mossack, né, da questão de um banco que não tinha autorização, justamente para poder pegar dinheiro daqui e levar para fora sem autorização do Banco Central. Isso é plena corrupção. Nós vemos esse caso da Petrobras, corrupção, Lava Jato está batendo corrupção. E a gente não identifica ainda uma pauta contundente nesse ponto. Então, o que acontece? Eu imagino que primeiro vai se ajeitar quem será o novo líder. E a partir dessa nova liderança, do novo presidente da Casa, que provavelmente será alguém muito afeito ao governo, né, do presidente interino, que vai se desenhar uma nova situação. Mas algumas pautas que antes eram um grande desejo da população, principalmente de combate à corrupção, a priori, com essa retirada dessa urgência, não se vê se vai caminhar tão forte. Então, a gente vai ter ainda um processo político ainda um pouco pesado, porque também tem que pisar em ovos, porque nós temos eleições em outubro. E todas essas eleições vai ser um reflexo do que pode acontecer para frente. Quem vai ganhar espaço, quem vai perder espaço. Os partidos maiores, PT, PSDB, PMDB,
eles estão desgastados, né? Independente da posição política. Então, acredita-se que pode ter uma mudança de partidos menores, mesmo porque muitos políticos já saíram dos seus partidos originais e foram para partidos menores, para justamente conseguir um espaço e descolar a sua imagem de um processo político desgastado, né? De partidos que estão com a imagem desgastada. Então, primeiro de tudo, vai se arrumar a casa, acredito que possa vir a tentar colocar uma presidência que possa atenuar e discutir as pautas. E depois das eleições pode ter coisas mais pontuais para serem discutidas e que vai mexer certamente com toda a engenharia nacional.